som digital. Cruzeiro FM. Em relação a esta acusação que está sendo julgada agora, que foi o sorteio de brindes, no dia 3 de maio, eu posso lhe afirmar com toda certeza, esse foi o estudo, o trabalho que eu fiz nos últimos dias, designado que fui para isso, para os colegas vereadores, que não aceitaram o parecer que o colega Rosendo fez, propondo o encaminhamento para a cassação do vereador Rubi. Somente ele, o Rosendo e o Anselmo, os dois, que tomaram atitude pela cassação. Mas os demais membros presentes naquela reunião, além de mim, o Cláudio, o Isídio e o Martinez, nós não aceitamos. E justamente o ponto é esse. Não que nós estejamos defendendo o Rubi, mas nesse caso do sorteio de brindes, não há ilícito algum. No fundo, Fábio, convenhamos, as pessoas repudiaram a atitude da Câmara no começo do ano, quando deixou de tomar uma atitude mais drástica contra o vereador Rubi, no caso da embriaguez, da carteirada, etc., até porque foi um delito confesso. Ele assoprou o bafômetro, inclusive. Talvez, e repito, talvez, o Rubi devesse ter sido cassado naquela ocasião. Mas houve talvez também, eu digo talvez porque eu não participei, nem o Conselho de Ética naquela época estava constituído, foi constituído depois. Eu não participei daquela comissão, nem sequer foi apreciada no plenário. A comissão que foi presidida na época pelo vereador Anselmo concluiu pelo arquivamento. Eu realmente creio que foi uma atitude errada, equivocada da Câmara Municipal. E muita gente agora está querendo compensar. Isto que não é certo, gente. Nós temos que tomar cuidado, não querer condenar o Rubi agora pela embriaguez. Isto não está em discussão neste momento. Não seria justo, não seria verdade a gente fazê-lo. Portanto, eu não estou aqui defendendo o Rubi. Até já falei, se dependesse de mim, ele teria sido cassado lá atrás. Mas agora, a nossa obrigação diante da verdade é a gente analisar o sorteio de brindes. E sobre esse aspecto, eu aqui não vou, naturalmente, discorrer totalmente, porque faltaria tempo. Mas daqui a pouquinho, na sessão da Câmara, eu vou fazer a leitura e tudo isso será discutido com mais tempo. Mas eu trouxe aqui para você ver, Fábio, um folder que é impresso pelo governo estadual, mas também com a chancela da Prefeitura de Sorocaba e da UVESP, a União dos Vereadores. Curiosamente, poucos dias depois daquele dia 3, que foi a audiência do Rubi, no dia 15, aconteceu um evento no Teatro Municipal, ali do lado. Sorteio de brindes, hein? Portanto, um local público. E veja, no programa desse evento, você está vendo aqui, mas eu vou mostrar pela TV Legislativa. No programa está aqui, olha, com a presença do prefeito Vitor Lippe, diz que começa às 9 e tal, às 9h50, sorteio de GPS. No programa, hein? Assintosamente está escrito isso. Às 12 horas, sorteio de outro GPS. Às 13 horas, diz aqui, sorteio de notebook. Então veja, infelizmente, essa prática de sorteio, que é um artifício para atrair público, hein? A pessoa já fica com medo, o povo não vai porque não quer ouvir geralmente essas baboseiras de alguns políticos, então não sai de casa, não vai lá, já foi muito enrolado nesses lugares. Mas para correr o risco, digamos, de ganhar alguma coisa, as pessoas vão. Isso é uma embromação, mas está acontecendo. É condenável essa atitude do ponto de vista ético, mas não há nenhuma lei, nenhuma norma interna. Querer agora a gente caçar o Rubi, porque, aliás, não foi nem ele, né? Ele esteve presente, ele não impediu o sorteio que foi feito por pessoas do PTB, que era o partido predominante naquele momento no plenário. Não, seria uma hipocrisia, até porque nessa onda de cassações de autoridades que estão presentes em sorteios, em locais públicos e não tomam providências, depois do Rubi o próximo seria o prefeito Vitor Lippe. Aliás, a secretária estadual, Lina Mara, que também estava presente no teatro, também deverá ser cassado então. Porque se alguém disser que não, gente, isso é um hipócrita falando. Ou a gente estabelece uma lei que valha para todos, ou então a gente vai partir para esse tipo de coisa, uma perseguição, tipo de uma inquisição. Não é justo. A minha fala não é em defesa de Rubi. Acho até que ele já poderia ter sido cassado antes. Se esse erro foi cometido, e pior ainda, por alguns colegas da Câmara Municipal, agora a página virou. Nós temos que esperar que o Rubi se emende, se corrija, e neste caso ele merece punição, mas é uma censura. É o que o regimento prevê para a gravidade da punição dele. Quer saber por quê? Ao meu ver, isto foi escrito, será hoje explicado. É porque ele se ausentou do plenário. O vereador, que é o responsável pela condução da audiência, não pode sair, sumir do plenário. Ele sumiu.
Claro, a alegação é que precisou ir no banheiro, mas como era o único, ele devia ter suspendido aquela audiência e não permitido que ela continuasse. O fato de ter gente do PTB não tem importância nenhuma. Não há obrigação de que o vereador seja do mesmo partido. Aliás, Câmara Municipal é um local partidário também. Haja vista que as convenções de partidos geralmente acontecem na Câmara, na Assembleia, não há impedimento nenhum. Ali, o incentivo legal e comunitário é que seja partidário, até eleitoral. Até eleitoral. Aliás, é bom que a gente lembre, a própria lei eleitoral diz, se você, Fábio, for dirigente de um partido e quiser, você pode requisitar, e a Justiça vai apoiar uma escola pública para fazer uma convenção eleitoral. Por quê? O que a legislação entende é que as eleições são importantes para um país. Eleição é importante. Que existem picaretas, tranqueiras como candidatos, com certeza. Mas esse é o trabalho do eleitor, separar o joio do trigo. Agora, a gente se colocar contra a política, contra os partidos, significa também que nós estamos sendo manipulados por pessoas que querem realmente a desordem social. Acabar com todas as organizações, talvez para implantar o quê? Um regime de força. Só para a gente finalizar com o vereador Caldini Crespo, até porque tem sessão daqui a pouco começando em 30 minutos a sessão do Legislativo. Essa censura ao vereador, o que de fato acontece com ele, vereador Caldini Crespo, até que o nosso ouvinte possa entender. Ele é proibido de utilizar a tribuna oficialmente em nome do PMN? Como que funciona isso? Não, olha, o regimento atual reza isso. Nós estamos para modificar o regimento, inclusive aprovando um código de ética. Essa é uma bandeira que eu tenho levantado já há muitos meses. Deveremos fazer isso até o final do semestre. Mas, de acordo com o atual regimento, o que haverá é o seguinte: o Conselho de Ética tomou essa decisão, nós estaremos passando isso hoje ainda para o presidente da casa, que é o vereador Marinho Marte, que ele deverá fazer a censura verbal ao microfone, na presença do vereador Rubi. Ele não sei as palavras que utilizará, mas ele fará uma censura verbal, uma reprovação pública ao vereador Rubi por ter se ausentado do plenário naquele dia 3. E se acha pouco? Quem de nós gostaria de receber uma censura pública? É uma penalidade até rigorosa, mas não é aquela de cassação, porque neste caso não seria justo. Se nós não defendemos a verdade e a justiça, nós estaremos prejudicando muitas pessoas inocentes, não apenas o Rubi. Então é necessário o cuidado, que já expliquei na minha visão que aconteceu antes, e tem algumas pessoas que estão querendo compensar uma punição que não houve, aplicando agora de uma forma injusta essa penalidade de cassação ao vereador Rubi. Como conhecedor do regimento, um estudioso do regimento da Câmara e todos os seus detalhes, todas as leis, é possível a reabertura do primeiro processo do vereador Rubi? Pelo que eu li nos jornais, eu não participei daquela comissão processante, mas pelo que eu li, o vereador Anselmo, em nome dos demais dois, era ele, o vereador Paulo Mendes e o vereador Geraldo Reis. Eles teriam concluído pelo arquivamento, alegando que naquela época a Justiça já estava investigando. Enquanto a Justiça não concluísse tal investigação, eles não deveriam se manifestar, talvez provocando outra penalização. Mas, na verdade, a Justiça já finalizou o processo dela. Então, eu acredito que, na linha das conclusões, se é que foram exatamente essas, o processo pode ser reaberto. Isso vai depender do vereador Anselmo e do presidente efetivo da casa. Mas o que foi noticiado foi exatamente assim. Vereador, obrigado pela presença, esse espaço importante, explicações importantes. Primeiro, respondendo essa questão desta carta-denúncia que foi enviada ao presidente da Câmara, como também esse caso do vereador Rubi, o senhor explicando aos nossos ouvintes o que de fato aconteceu, a pena que está sendo colocada ao vereador e também, claro, a sua opinião sobre todos esses assuntos, que são assuntos polêmicos da nossa política local. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, parabéns sempre a vocês. Eu quero deixar claro, eu não vim aqui, nem vou defender o Rubi, não tenho esse compromisso com ele, mas defendo sim a verdade e a justiça. Se a gente agora se deixar levar por uma onda de perseguição contra ele ou quem quer que seja, nós estaremos atentando contra a cidadania. Nós temos que ter coragem para criticar. Eu terei coragem para caçar esse ou qualquer outro vereador se houver motivo. Mas tem que ter coragem também para dizer a verdade. Algumas vezes alguns fogem dessa verdade e isso é uma covardia. Nós temos que ter coragem, não covardia nesses momentos.